Bom dia, pessoal. Vamos começar, então, pontualmente às 9h30, a nossa palestra. Então, hoje vamos receber o professor Dr. Ronan Arraes Jardim Chagas. Então, o professor Ronan tem graduação em Engenharia, Controle e Automação pela Universidade de Brasília. Trabalhou na divisão de automação predial da Johnson Controls, atuando como engenheiro de aplicação. Em 2009, ingressou no programa de mestrado em Engenharia Eletrônica e Computação, no ITA, e foi aprovado para migração direta para o doutorado, com projetos de sistemas inerciais para aplicação aeroespacial, que foi concluído em 2012. Atualmente, o professor Ronan é engenheiro de sistemas espaciais no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, lá em São José dos Campos. E no INPE ele trabalha como arquiteto de missão e responsável técnico pelo subsistema de controle de atitude e órbita, conhecido AOX, do satélite Amazônia 1. Tá? Também, o professor Ronan é docente permanente do programa de pós-graduação Engenharia e Tecnologias Espaciais, da área de concentração mecânica espacial e controle, CMC, lá do INPE, em São José dos Campos, programa de pós-graduação. Então, muito obrigado, professor Ronan, pela presença, como já falamos aí anteriormente, é um prazer tê-lo conosco, e é um grande motivo de... ficamos muito felizes, com sua presença, e temos muito orgulho aí da atuação de toda a equipe desse projeto tão interessante, e benéfico para o nosso país, que é o Amazônia 1 e também a nossa plataforma multimissão. Então, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, certo? Então, a gente tem aqui hoje alunos de 2 semestres distintos, tá? Um é do 9º semestre, que são alunos da disciplina de Projeto Conceitual de Sistemas Espaciais, e também alunos da Introdução Aeroespacial aqui da Universidade Federal de Santa Maria, que são calouros, recém entraram aí no curso, estão recém conhecendo o setor aeroespacial. Acredito que vão todos gostar muito da sua palestra. Então, fique à vontade. Professor Ronan, eu peço que o pessoal, por gentileza, que estiver nos assistindo, desliguem os seus microfones, e aí no final da palestra do professor Ronan, quem tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, pode se manifestar ali no chat, tá? Inicialmente, que daí aí o professor Ronan aí responde aí as dúvidas uma depois da outra, tá? Também queria salientar que a gente tem a presença aí do nosso professor Marcelo Zanetti, que também é um professor do curso, também atua no curso de Engenharia Aeroespacial, entre outros cursos da UFSM, certo? Então, novamente, seja bem-vindo aí e passo a palavra aí a você. Pessoal, bom dia. Professor Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Professor Zanetti, agradeço muito a oportunidade de mostrar para vocês um pouquinho do trabalho do INPE. Vou aqui compartilhar a minha tela. Cadê? Está aqui. Pessoal, vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Legal. Então, a ideia aqui é mostrar para vocês um pouquinho sobre o subsistema de controle de atitude e órbita, do satélite Amazônia 1. Eu não vou... O professor Eduardo já falou muito sobre mim, então vamos passar isso aqui. Então a ideia é o seguinte, é começar falar um pouquinho sobre o desenvolvimento de satélites no INPE. Muita gente não conhece a nossa história, o que a gente fez aqui. Eu tentei botar nessa apresentação um mix de temas mais simples e mais complexos, dado os 2 semestres, que estão aqui acompanhando a gente.
Então, vou falar um pouquinho como é que se lança o satélite, e aí eu vou entrar na parte o que é controle de atitude de órbita, sempre olhando do ponto de vista da PMM, que é a plataforma multimissão sobre a qual o Amazônia 1 foi construído. Mencionar um pouquinho como é que a gente, se alguém quiser conhecer o INPE, como é que se faz. E eu tenho também algumas coisas, alguns conteúdos bônus, vamos ver se o tempo vai permitir ou não. Mas na parte de projeto e as ferramentas que a gente usou, vamos ver se vai dar tempo ou não. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre o desenvolvimento de satélites aqui no INPE, né? Começamos aí com essa figura, não sei se todos já tiveram oportunidade de ver ou visitar o INPE, né? Essa aí é uma foto do nosso laboratório de integração e testes, o LIT. Fica aqui no INPE, na sede do INPE, em São José dos Campos. Um laboratório grande que tem todos os equipamentos e ferramentas necessárias para a gente testar o satélite. E aqui no centro, deixa eu só sair aqui porque não estou... Tem que habilitar o mouse aqui para aparecer, porque senão não consigo apontar. Um minutinho. Aqui. Bom, legal. Voltaram a ver a apresentação em tela cheia? Sim. Beleza. Então, aqui no centro da imagem, a gente consegue ver o Amazônia 1. Esse aqui era um dos últimos testes que a gente estava executando no satélite. Então, vamos lá. O desenvolvimento de satélites aqui no INPE começou lá na década de 80. Para falar a verdade, tem estudos e algumas análises bem iniciais antes disso, né? O INPE é um instituto que nasceu na década de 60, né? Então, mas foi na 80 mesmo, no início da MEC-B, a Missão Espacial Completa Brasileira, é que realmente começou forte o desenvolvimento de satélite aqui no Instituto. De todas as missões que lançamos e foram bem-sucedidas, a gente consegue colocá-las em 4 famílias de satélites, né? A primeira são os SCDs, os CIBERs, o Amazônia 1, que é essa plataforma multimissão, a PMM, e nanosatélites. Vamos começar aqui com os SCDs. O SCD, ele foi o primeiro satélite construído no INPE, o SCD-1, a gente consegue ver ele aqui na esquerda. Ele chama assim, o SCD significa satélite de coleta de dados. Existiram 2. O primeiro foi lançado em 93 e o segundo foi lançado em 98. Esse aqui é o segundo sendo integrado lá no lançador. E, assim, um detalhe é que eles estão funcionando até hoje. A gente apelida eles carinhosamente de Highlander, porque a ideia, quando o pessoal construiu, no melhor conhecimento, o pessoal falou, ó, a gente acha que esse satélite vai durar entre 1 e 2 anos. Está funcionando há muito tempo, quase 30. Bom, se o satélite de coleta de dados não tem como função coletar dados, a gente falhou miseravelmente, né? Então, esse é um satélite muito simples. Ele fica lá em cima, pegando dados de plataformas que estão no solo e retransmitindo para Cuiabá, que é a nossa estação de recepção, que transmite esses dados para o pessoal que é dono, digamos assim, dessas plataformas de coleta de dados. Como eu falei, né, o tempo de vida era de 1 ano, mas eles continuam operando. Então, essa foi a primeira família, o primeiro satélite que foi lançado. A segunda família que a gente vai citar aqui é a família CIBERS. CIBERS é um acrônimo em inglês para Satélite Sino-Brasileiro de Sensoriamento Remoto. É um satélite construído em parceria com a China, onde existe uma divisão de trabalho. O Brasil faz mais ou menos 50%, a China faz mais ou menos 50%. E foram lançados 6 satélites, o CIBERS 1, 2, 2B, 3, 4 e 4A, onde, infelizmente, o CIBERS 3 não foi bem sucedido. Por um problema no lançador, ele reentrou, não chegou nem a ser colocado em órbita. Todos os outros funcionaram bem. No momento, o CIBERS 4 e o CIBERS 4A estão operando. Diferente do SCDs, são satélites muito mais complicados. A função deles é a observação da Terra. Contém várias câmeras. Alguns CIBERS contêm 4, outros contêm 3, que tiram fotos da Terra, e essas fotos servem para N objetivos, né? Aqui a gente tem uma foto do LIT, o Laboratório de Integração de Testes, com o CIBERS 4A sendo integrado aqui. Era um programa que funcionava mais ou menos o seguinte: como era uma parceria, né, com divisão de trabalhos, um satélite era integrado na China, então a equipe brasileira ia para a China para fazer o processo de integração, o outro era integrado no Brasil e aí enviado para a China. E o que a gente está vendo aqui é parte desse processo de integração. Nessa foto também aqui é interessante que aqui ao fundo a gente consegue ver o Amazônia. Foi um momento bem
importante aqui para o Instituto, onde a gente estava concorrentemente trabalhando em 2 satélites bem complexos, né? Aqui é mais outro teste. O pessoal aqui estava preparando o satélite para entrar dentro dessa câmara, o teste de termovácuo, e eles estavam fazendo um docking, né? Pegando essa parte do satélite, são construídos de forma separada. Uma parte é a que a gente chama de módulo de serviço, onde contém todos os atuadores e sensores e tal. E a outra parte é o que a gente chama de módulo de payload, né? A carga útil, que é onde tem as câmeras. Eles estavam pegando um e colocando no outro aqui nessa figura. Esse aqui não é o 4, é o 4A, não era o 4A, é o 4, mas sendo colocado dentro da câmara de termovácuo, para um dos últimos testes que foram feitos. Aqui a gente tem uma foto do pessoal inspecionando o painel solar, iluminando com essas luzes aqui para ver se todas as células estão bem, se a geração está dentro do esperado. E a gente entra então para a nossa mais nova plataforma, que é a PMM, é um acrônimo para Plataforma Multimissão. A PMM foi construído com um conceito onde você tem uma plataforma com um certo conjunto de equipamentos e você consegue reutilizá-la para diversos tipos de missão. O Amazônia 1 foi o primeiro satélite desenvolvido no INPE, que é baseado nesse conceito, nessa plataforma multimissão, né, na PMM. E ele foi lançado de maneira bem sucedida em fevereiro de 2021. O Amazônia 1 também a gente pode citar que é o primeiro satélite controlado em 3 eixos, digamos assim, né? Que tem depois a gente vai entrar um pouquinho em detalhes para quem está no primeiro semestre, o que é controle em 3 eixos e etc. E tal, mas o Amazônia 1 foi o primeiro satélite controlado em 3 eixos, completamente projetado, integrado, testado e operado no Brasil. O CIBES, como eu disse, era uma cooperação em que o Brasil fazia uma parte, a China fazia outra. Então, a Amazônia 1, aí toda a completa responsabilidade sobre o sistema era aqui do Brasil, no caso do INPE, né, da equipe de engenharia do INPE. E, assim como o CIBES, a função do Amazônia 1 é a observação da Terra, obter imagens do planeta, no caso específico do Amazônia 1 do Brasil, para N motivos. Que a gente pode ver o início da integração da Amazônia 1, aqui na figura na direita. A gente vê esse cubo aqui, que é mais ou menos 1 metro por 1 metro por 1 metro. Essa é o que a gente chamou de PMM, uma plataforma onde a gente coloca os atuadores e sensores. E aqui em cima da PMM a gente conecta, digamos assim, o payload, né? Aquele equipamento que vai obter os dados da missão. No caso do Amazônia 1, é uma câmera, que a gente consegue ver aqui na esquerda dessa foto aqui. Isso aqui é esse retângulo aqui, digamos assim, né? Onde contém a câmera e os transmissores. Isso aqui é conectado aqui em cima. Essa figura à esquerda a gente consegue ver o projeto conceitual da PMM com seus atuadores e sensores. Essa foi uma das últimas fotos que eu tirei lá na Índia, antes do lançamento do Amazônia 1, ao final da integração. Aqui já é o satélite com o MLI, com aquela manta térmica que protege ele, sendo conectado no 4º estágio do lançador. O Amazônia 1 foi lançado por um foguete indiano, o PSLV, lá da Índia, da base de Sriharikota. Bom, saindo um pouquinho da PMM, a gente tem que falar um pouquinho sobre os nanosatélites. O INPE ele se envolveu recentemente, né, com o desenvolvimento de satélites pequenos, que é aqueles que a gente chama de CubeSats, nanosats, que são plataformas leves e baratas que podem ser utilizadas para determinadas missões. E aqui eu quero aproveitar para tirar um pouquinho um conceito que nem sempre é verdade. Pô, Ana, CubeSats, nanosats são a solução para tudo? Não, de forma alguma. Existem inúmeras missões que seriam impossíveis de ser feitas por limites físicos com satélites muito pequenos. No entanto, a miniaturização da eletrônica, a capacidade de você conseguir colocar circuitos mais robustos, mais resistentes, permitem que missões com satélites grandes sejam possíveis serem executadas hoje com satélites muito, muito pequenos. Um dos exemplos, por exemplo, é o SCD. Aquele satélite, primeiro satélite brasileiro de 93, é uma missão que é completamente possível ser feita com satélites do tipo CubeSat. Então, o futuro tende muito para esse lado, e por causa disso o INPE se envolveu com esse tipo de plataforma.
Aqui são só alguns projetos que foram feitos em parceria com o INPE. Tem o Nanosat CBR-1, que é um projeto aí também da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Tem o ASP-14, tem o Serpens, o Tancredo, tem vários aí, né? Vários tipos de exemplos aqui, né? E o lado legal desse tipo de plataforma é que existe uma cooperação muito grande entre os institutos de pesquisa, por exemplo, o INPE, e as faculdades. Se vocês olharem, por exemplo, o CEPENS, olha, teve a participação da UNB, da UFABC, da UFMG. Então, é muito interessante esse tipo de plataforma, que podem sim ser utilizados para missões operacionais hoje, né? Então, por causa disso, né, em 2020, no INPE aqui foi criada a divisão de pequenos satélites. Isso é algo interessante que o Instituto quer estar à frente, contribuir no desenvolvimento desse tipo de plataforma. Mas beleza. Bom, então aqui a gente termina. Todo satélite que foi lançado no INPE foi bem sucedido, se encaixa ali. A gente teve outros tipos de satélites. Teve uma plataforma chamada SACI, que foi lançada em conjunto com o CIBES, eu acho que o CIBES 2 ou 1, não me lembro muito bem. Não funcionou, infelizmente. Tiveram alguns satélites que foram colocados no VLS, aquele lançador brasileiro que infelizmente explodiu. Todos eles, né, não vieram a ser colocados em órbitas, mas das famílias que foram bem sucedidas, são aquelas 4. Mas legal. Continuando aqui, como é que a gente lança um satélite? Para o pessoal que realmente está iniciando aí. Para lançar um satélite, obviamente, você precisa de um foguete. Mas o que o foguete faz? Você coloca um satélite dentro do foguete, que acende os motores, digamos assim, acelera, ganha uma velocidade absurdamente alta, e o foguete se coloca em órbita. Quando o foguete está em órbita, ele solta o satélite, que vai ficar na mesma órbita do foguete. E o que o foguete faz? Sai dessa órbita para reentrar, virar lixo espacial, e aqui termina a vida útil do foguete. O foguete cumpriu sua missão. Só que o satélite, por outro lado, só inicia sua vida útil, girando ao redor da Terra, algumas vezes por dia, fazendo aquilo que ele deve fazer. Vocês podem digitar no Google, existem milhões de vídeos de foguetes, mas eu queria mostrar esse para vocês, porque foi um vídeo muito importante. Isso que vocês estão vendo aí é o teto do alojamento que a gente ficou na Índia. E esse foguete que vocês conseguem ver aí ao fundo é justamente o PSLV que levou o Amazônia 1 para a sua órbita, né? Podem ver ele primeiro nessa fase de aceleração, acelera mais ou menos de maneira linear, e passando um pouquinho o vídeo, vocês notam que ele começa a fazer uma curva para colocar o vetor velocidade na direção que ele tem que ter para satelitizar a carga útil dele, né? Dá para ver mais ou menos ali, né? Dá para ver essa curva, né, que ele faz. Muito legal, um vídeo muito importante aqui para a gente. Bom, legal, mas passando então agora para o objetivo aqui da palestra, que é falar um pouquinho sobre esse subsistema, que é chamado de controle de atitude de órbita. Um satélite é formado por diversos subsistemas, todos eles têm que funcionar em conjunto para que a missão dê certo. Que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre um deles, que é o controle de atitude de órbita. Mas para falar sobre controle de atitude de órbita, primeiro a gente tem que entender um pouco o que é atitude, né? O que é isso? Então a gente vai passar por uns conceitos básicos. Para entender a atitude, a gente tem que entender um conjunto de equações. Não, pessoal, calma, estou brincando, não vou entrar nesse detalhe, não, calma. O conceito básico aqui é o que, por que e como. Você quer entender bem uma coisa, você tem que saber responder o que é, por que aquilo existe e como que aquilo é feito. Então a gente começa perguntando o que é atitude. O que diabo é atitude? Em 2021, se você quer saber o que é alguma coisa, você vai lá no Google e digita e ele responde para você. Se você digitar o que é atitude no Google, você vai ver o seguinte: situação ou orientação de uma aeronave, foguete, míssil, satélite artificial, etc. Determinada pela inclinação do eixo em relação a um ponto de referência. Ou seja, é uma definição horrível e, infelizmente, não funcionou para o nosso caso. Atitude é um conceito muito simples. Basicamente é o seguinte: como que algo está apontado no espaço em relação a alguma outra coisa. Então, não sei se vocês estão vendo meu vídeo, mas se estiverem vendo, se eu seguro meu celular assim, ele tem uma atitude.
Se eu giro meu celular, a atitude dele muda. Então, se eu chegar assim e falar, meu celular está com a câmera apontada para baixo, com a frente dele apontada para a minha direita, e ele está paralelo ao chão. Bom, vocês conseguem ter uma ideia de como o meu celular está posicionado, vamos colocar de forma angular no espaço. Isso é atitude. A atitude do meu celular é assim. Mas, como a gente quer trabalhar com controle, etc e tal, não adianta eu querer definir atitude de maneira assim qualitativa, digamos assim. Tá apontado para lá, tá desse jeito. Então a gente tem que arrumar uma forma de representar a atitude numericamente, para que o computador consiga entender também como que o satélite, no caso aqui, está posicionado no espaço. No mundo 2D, imagina que o nosso mundo é 2D. E a gente define um sistema diferente. Então, a representação de atitude sempre tem que ser com relação a alguma coisa. Não existe uma representação, vamos dizer, absoluta. É sempre com relação a alguma outra coisa. Então, vamos supor que a gente defina, em nosso sistema de referência aqui, esse eixo em azul aqui. Então, esse aqui é um sistema de referência que todo mundo conhece. A gente concorda que esse é o nosso sistema de referência. Se vivemos no mundo 2D e a gente quer saber como que está a atitude desse sistema em verde, basta eu falar o ângulo θ. Se eu falar θ é 45 graus, exato, na mesma hora vocês vão saber como que esse sistema verde está representado no espaço, em relação ao sistema azul. Então, para um caso bidimensional, usando um ângulo θ, eu consigo descrever a atitude. Para o caso 3D é um pouquinho mais complicado. Eu preciso de outras ferramentas, digamos assim. Mas a ideia aqui é simplesmente deixar claro que existe uma forma de você, através de números, descrever como que esse objeto está posicionado no espaço tridimensional. No caso, em 3D, a gente pode usar a matriz de cosseno diretores, quaternions, ângulos de Euler e etc e tal. Então, isso que é a atitude, é um conceito bem simples. E assim a gente representa a atitude numericamente. Legal. Mas então, o que é controlar a atitude? Bom, primeiramente, eu peço desculpas, meus dotes artísticos são horríveis. Então, vamos imaginar o seguinte. Essa seta aqui é para ser um satélite. E essa bola amarela é para ser o Sol. Aqui no satélite, a gente tem esses dois quadradinhos aqui, esses quadradinhos brancos que vocês podem ver. Quando vocês assistiram aquele filme, Gravidade, lá, o George Clooney estava voando lá, ele apertava os botões, saíam uns jatinhos, né? E aí o George Clooney mudava de direção. Imagina que esse quadradinho aqui é justamente esse propulsor, esse jatinho. Quando isso ficar vermelho, significa que tem gás saindo para cá, empurrando a seta para o outro lado. Então, comecei a simulação aqui, o meu satélite está girando sem controle, sem controle de atitude. A atitude dele está girando de maneira aleatória. Eu quero apontar ele para o Sol. Então, mais ou menos agora, o sistema liga o controlador de atitude, que começou a acionar esses atuadores aqui, tá vendo? Ficando vermelho, aí fica vermelho aqui, saindo um jato para um lado, para o outro, etc e tal. Até que a seta se estabilize e aponte para a bola amarela, que era para ser o Sol. Então, isso é controlar a atitude. É você fazer com que alguma coisa aponte para algum lugar. Beleza? Mas por que eu preciso controlar a atitude de um satélite? Um exemplo muito simples, para satélites que possuem câmeras, é pelo mesmo motivo que quando você pega o seu celular, você tem que apontar o celular para algum lugar para tirar foto. Então, quando você pega o seu celular e aponta para algum lugar para tirar foto, você está mudando a atitude do seu celular para obter a foto que você quer. A mesma coisa no satélite. Então, é por isso que eu preciso controlar a atitude. No caso do Hubble, ele tem um telescópio e eu quero ver uma galáxia, uma estrela, quasar, sei lá, alguma coisa no espaço. Então, ele tem que apontar esse telescópio para lá. Então, tem que controlar a atitude dele. No caso do Cibers, do Amazônia, que eu quero tirar uma foto da Terra, eu preciso apontar essas câmeras para o solo, para obter a imagem que eu quero. Então, por isso que eu preciso controlar a atitude do satélite. Tem N outros exemplos, satélites de telecomunicações e etc e tal. Existem dois tipos de controle de atitude. A gente pode dividir o controle de atitude em apontamento inicial e apontamento terra. Mas que diabo é isso, né? Bom, o apontamento inicial significa que o satélite vai ficar apontado para um ponto muito longe, como, por exemplo, o Hubble. Ele não vai mudar a sua atitude conforme ele gira na órbita. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, esse satélite está apontando para a direita do vídeo, em qualquer ponto da órbita. Um outro tipo de apontamento é o que a gente chama de apontamento terrestre, que é quando o satélite tem que girar uma vez em torno do seu corpo por órbita
para fazer com que a câmera aponte sempre para o planeta. O Amazônia 1, no caso, o Cibers, etc. e tal, qualquer satélite de observação da Terra tem esse tipo de apontamento. Bom, joia, a gente já sabe o que é atitude, como que representa a atitude e por que controlar a atitude é importante. Aí então vem a pergunta: como que eu controlo a atitude? Como toda pergunta na engenharia, depende. Existem várias formas de você fazer isso. Vamos iniciar aqui então falando do primeiro tipo de controle, o mais simples possível, que é o que a gente chama de controle de atitude passivo. Significa que como que eu vou dizer, por questões físicas e questões inerentes a como o universo funciona, o satélite vai ficar controlado sem fazer nada. Por exemplo, o primeiro tipo aqui é o que a gente chama de gradiente de gravidade. Se eu pego meu celular, também não sei se vocês estão vendo meu vídeo, mas se eu pego meu celular e seguro ele aqui, quando eu solto, ele vai se alinhar com o vetor gravidade, né? Então, toda vez que eu perturbar meu celular aqui, ele sempre vai querer se alinhar com o vetor gravidade. Isso, querendo ou não, é um tipo de controle de atitude passivo, que eu não estou fazendo nada. O controle por gradiente de gravidade não funciona exatamente assim, como um pêndulo aqui na Terra, né? Mas a ideia é muito parecida. Tem satélite holandês, se eu não me engano, não vou tentar pronunciar esse nome, que a ideia é abrir um mastro muito grande, que aí, por algum efeito, faz com que a direção do vetor gravidade fique sempre alinhada com... Desculpa, que esse mastro fique sempre alinhada com a direção do vetor gravidade. Então, querendo ou não, ele se controla. A atitude mais ou menos controlada assim, né? O outro tipo de controle é o que a gente chama de inércia giroscópica. E isso é o que foi utilizado no SCD. Um dos motivos do SCD durar tanto é que é um satélite muito simples. Simples aqui eu vou botar entre aspas, porque em 93 foi um grande ganho para o Brasil construir. Mas é simples no sentido da complexidade do controle de atitude. Quando ele foi colocado em órbita, o lançador colocou uma rotação nele que fez com que ele ganhasse uma inércia giroscópica. Torques tendem a não mudar a sua direção. Fica mais difícil, fica com inércia, né? E então ele fica apontado inicialmente conforme vai girando pela órbita. Ele tem apontamento inicial de maneira passiva. O que é o lado ruim do controle de atitude passivo? Primeiro é que você não consegue controle em 3 eixos. Você não consegue apontar o satélite para qualquer lugar. Em muitos casos, você não consegue mudar a direção do apontamento. E a precisão do apontamento realmente é muito baixa. A gente está falando coisas de 5, 1 grau. Então não é muito bom. E a gente passa, então, para o tipo de controle que é usado na Amazônia, no Cibers, no Hubble, em qualquer satélite mais complexo, que é o controle de atitude ativo. O que significa isso? Você tem um sistema de controle. Você tem um conjunto de sensores que medem a atitude. Então, lembra que eu falei lá que tem como representar a atitude numericamente? Esses sensores fazem isso. Pegam dados, depois eu vou entrar em detalhes do que são, e de alguma forma medem a atitude e entregam esses números para um computador. Dentro desse computador tem um controlador que fala o seguinte: bom, esse sensor está me falando que eu estou apontando para essa direção, mas eu preciso, na verdade, estar apontando para essa outra direção. Então ele calcula um erro. Eu queria estar apontando para cá, mas eu estou apontando para cá. Calculando esse erro, ele decide a ação. Envia sinais, alguns sinais para atuadores, que são esses atuadores que realmente mudam a direção do satélite, mudam a atitude do satélite. Essa é basicamente a estrutura de qualquer sistema de controle de qualquer área. Então, o que é legal nesse controle ativo? Primeiro é que a gente tem capacidade de controlar o satélite em 3 eixos. Eu posso apontar o Amazônia 1 para qualquer lugar que eu quiser, porque ele usa um controle de atitude ativo. A precisão de apontamento é altíssima, pois eu vou mostrar aqui o valor, o que é a precisão de apontamento altíssima. E a gente tem capacidade de executar manobras. A gente pode girar o satélite. O satélite está voando aqui, eu posso fazer um movimento em rolamento para pegar imagens de outros lugares. Então, assim, é um sistema muito... Tem capacidade de fazer muitas coisas, né? Bom, entrando então no controle de atitude do Amazônia 1 da PMM. Lembra que eu falei? Sensores, controlador e atuadores? Vamos falar aqui um pouquinho dos sensores. Que tipo de sensores a gente usa para o Amazônia 1? Então, esses sensores são aqueles sensores que, de alguma forma, vão ajudar a gente a obter a atitude. São sensores que, em conjunto, falam para a gente como que o satélite está apontando.
Esses sensores podem obter medidas de maneira parcial ou total, de forma absoluta ou relativa. O que é isso? Daqui a pouquinho eu vou falar. O primeiro sensor, o mais simples, o mais robusto, é o sensor solar, que, obviamente, mede a direção do Sol. Aqui a gente pode ver a gente fazendo um teste desse sensor, que nada mais é que uma célula solar. Então, você pode ver esse quadradinho aqui de alumínio, tem uma célula aqui no meio, né? Isso aqui é uma célula solar. E essa célula solta uma corrente, um valor de corrente. Pegando esse valor de corrente, a gente consegue identificar qual que é o ângulo do Sol com relação à normal desse sensor. No caso do Amazônia 1, a gente instalou sensores em todas as diagonais do satélite, então em todas as diagonais. Imagina um cubo, o cubo tem 8 vértices, né? Então botando sensores nesses vértices, a gente consegue pegar todas essas medidas e descobrir, ó, o Sol está para lá. Não, precisa de 8? Não, não precisa. Com 6 sensores, a gente já consegue fazer isso, mas colocamos 8 para ter redundância. Se um falhar, a gente continua fazendo a estimativa sem problema nenhum. Esse é um tipo de sensor que fornece uma medida absoluta, mas é incompleto. O que significa isso? Saber a direção do Sol não significa que a gente sabe qual que é a atitude do satélite. Se eu girar o satélite em torno da direção do Sol, as medidas dos sensores não mudam. Ou seja, eu tenho uma ambiguidade, eu não consigo dizer como que o satélite está em torno da direção do Sol. Como que a gente resolve isso, então? A gente coloca uma segunda medida. No caso do Amazônia 1, a gente tem na verdade são 2 magnetômetros, que são sensores que medem o campo magnético terrestre. Então, o que acontece? A gente tem a direção do Sol, a gente tem a direção do campo magnético representado no sistema do corpo, ou seja, o satélite fala, olha, onde eu estou, como eu estou vendo o Sol para lá, e o campo magnético está apontado para lá. Com isso, fazendo alguma conta, o Amazônia 1, né, o computador do Amazônia 1 consegue falar, poxa, olha, se eu estou nessa posição aqui, vendo o Sol desse jeito, vendo o campo magnético desse jeito, minha atitude tem que ser essa. Então, o magnetômetro por si só, ele é um sensor que fornece outra medida absoluta, ele mede um vetor, isso que é absoluto, né? Ele está medindo um vetor, mas é incompleto, eu preciso juntar, então, com a informação do sensor solar, para, então, entregar uma medida completa da atitude, sabe, ó, o satélite está desse jeito. Aqui embaixo, a gente pode ver o Amazônia 1 em cima de um carrinho que a gente usou para 2 coisas. Primeiro, para remover o dipolo magnético residual, que é importante você remover isso no satélite, né, para evitar torques espúrios lá em cima. Mas isso aqui, nesse caso aqui, a gente estava fazendo, na verdade, a calibração do magnetômetro. E eu vou ser sincero, foi uma atividade muito difícil calibrar magnetômetro aqui em solo de um satélite tão grande. Porque o jeito certo de você calibrar o magnetômetro é pegar o seu satélite, né, e girar ele em várias posições. Igual você faz no seu celular. Não sei se vocês já viram isso. Às vezes vocês estão usando seu celular e ele fala para você começar a fazer movimentos em 8. O que é isso? É justamente para calibrar o magnetômetro que tem dentro. O satélite é a mesma coisa. Seria bom fazer isso, mas com um satélite de 700 quilos é meio difícil ficar girando ele, né? Então aqui no caso a gente conseguiu girar ele só numa direção. Nessa direção aqui onde o carrinho tem essa rotação, né? Não ficou muito bom. O campo magnético local aqui no LIT, devido ao número de equipamentos e portas, estava muito distorcido. Então, a gente teve que realizar a calibração em órbita. Desenvolvemos um algoritmo aqui para realizar a calibração em órbita. É um sensor muito chato de se utilizar, só que ele é importante, porque ele é muito robusto. Dificilmente ele estraga. Então, o sensor solar e o magnetômetro constituem um conjunto de sensores robustos. Aqueles sensores que, com grande confiabilidade, vão sempre me dar uma medida de atitude. Mas a precisão não é boa. Usando o sensor solar como a gente usa aqui e o magnetômetro como a gente tem aqui, dificilmente a gente consegue uma precisão de apontamento melhor do que 10 graus, por causa do albedo da Terra. Então, não seria suficiente para realizar a missão que a gente quer, que é obter uma foto do planeta. Por causa disso, a gente precisa de um sensor preciso. E no nosso caso aqui é o sensor de estrela, que nada mais é que uma câmera que tira uma foto do céu, pega as estrelas lá,
tem um catálogo interno, compara. Ah, essa aqui é tal estrela, essa aqui é tal estrela. Então, se eu estou vendo essas estrelas aqui, desse jeito, com certeza a minha atitude tem que ser essa. É isso que o computador... Então, o sensor de estrela, ele, na verdade, é uma câmera com um computador, com uma lógica ali dentro, que calcula tudo isso, com altíssima precisão. No caso do sensor de estrela que a gente usa, o viés, né, o bias dele, tirando o ruído, a precisão é de 10 arcos-segundos. Para vocês terem uma ideia o que são 10 arcos-segundos, você pega um relógio, um relógio analógico, e vamos pegar ali a distância entre o ponteiro, entre o marcador de 12 horas e o próximo, que seria, no caso, 1 segundo. 1 segundo é um arco-segundo? Não, não é. Isso aqui equivale a 6 graus. Então, a distância angular entre o marcador de meio-dia, meia-noite, e o próximo são 6 graus. 1 grau são 3.600 arcos-segundos. Ou seja, você tem que pegar essa distância aqui, dividir em 3.600 segmentos e pegar 10. Essa é a precisão de apontamento que o sensor de estrela consegue te entregar. Ou seja, um sensor extremamente preciso. E essa precisão é necessária para a missão que a gente quer. Porque a gente está lá em cima, 700 km de altura, quer tirar uma foto aqui da Terra. Mas aí vem a... Porra, né? Como assim? Um sensor de estrela pega uma imagem e consegue calcular a atitude? Como que isso funciona? Para demonstrar para vocês, eu tenho um exemplo aqui muito legal. Se eu mostrar essa imagem aqui para vocês. Quem já foi ao Rio de Janeiro e conhece a região, na hora identifica esse aqui como o Pão de Açúcar. Aqui o bondinho, né, e tal. Então esse aqui é o Pão de Açúcar. Quem não foi ao Rio de Janeiro não tem a menor ideia de onde essa foto foi tirada, o que é isso aqui. Ou seja, quem não tem informação sobre a foto não consegue fazer mais nada. Por isso que o catálogo do sensor de estrela é importante. Eu preciso conhecer o cenário. Mas quem já foi ao Rio de Janeiro sabe que esse aqui é o Pão de Açúcar. Sabe também que quando eu vejo, que eu estou vendo o Pão de Açúcar assim por trás, assim mais ou menos, aqui tem uma praia, e eu estou mais ou menos paralelo aqui ao solo, né? Dá para saber, olhando do jeito que eu estou olhando aqui, identificando essa imagem, que essa aqui só pode ser a Praia Vermelha. Com essas informações, sabendo que isso é o Pão de Açúcar, conhecendo o lugar, eu tenho, assim, 100% de certeza que a câmera, quando tirou essa foto, estava posicionada mais ou menos aqui na Praia Vermelha, apontando para cá. Ou seja, eu conheço a atitude dessa câmera olhando essa foto. O sensor de estrela faz exatamente o mesmo processo de raciocínio que a gente construiu aqui, mas de maneira muito mais precisa e muito mais, como eu vou dizer assim, numérica, digamos assim. Bom, acho que deu para entender como é que ele... Então, o sensor de estrela, ele é um sensor com a medida absoluta e completa. Só ele basta para conhecer 100% a atitude, não preciso de mais nada. Ele consegue me entregar a atitude do satélite de maneira bem precisa, sem auxílio de mais nada. E o último sensor aqui que a gente vai colocar é o girômetro. O que o girômetro faz? Mede a velocidade angular. Ele é um sensor que a gente chama de uma medida relativa, ele não é absoluta. Porque, como ele só consegue te entregar a velocidade angular, você, integrando a velocidade angular, você consegue saber como que está a atitude. É mais ou menos o seguinte, se eu falar para você que eu estou andando a 10 metros por segundo, eu sei que depois de 1 segundo eu andei 10 metros. Então, assim, eu consigo propagar isso, mas eu não consigo dizer onde é que eu estava no início. No caso do Amazônia 1, o girômetro ele é usado para propagar a atitude quando eu não tenho medidas absolutas. Funciona mais ou menos o seguinte, o Amazônia 1 tem 2 sensores de estrela. Imagina que, por algum motivo, esses sensores ficam obstruídos. Um olha para o Sol, o outro olha para a Lua. Se isso acontecer, o sensor não consegue te entregar medida. Nesse momento de blackout de medidas de atitude, a gente pega o girômetro, pega a última medida válida e propaga a atitude, dessa maneira que eu falei. E aí você consegue obter uma informação de atitude a cada instante, mesmo quando você não tem aquela medida absoluta. Ele também é utilizado, por ser um sensor extremamente preciso, para filtrar. O sensor de estrela, quando eu falei para vocês que ele dá uma precisão de 10 arcos-segundos, isso é o bias, é o viés. Em cima disso tem um ruído grande. E o girômetro, então, ele é integrado no filtro de Kalman para filtrar isso aí. A gente precisa de medidas de velocidade angular para estabilizar o controle, né? E aqui, bom, então aqui em cima a gente consegue ver o girômetro, são 4 bobinas. A gente mede a altitude em 4 eixos. A gente mede velocidade angular em 4 eixos.
para questões de redundância, qualquer bobina pode falhar e a missão segue tranquilamente. E aqui embaixo uma foto interessante, em que a gente colocou o satélite em cima desse carrinho que foi construído aqui no INPE e basculamos ele. Por que a gente fez isso? Foi para testar o giro. Uma grande dificuldade no desenvolvimento de um sistema de controle é testar. Como que a gente garante que tudo está conectado e funcionando ao mesmo tempo? Note, nós não temos capacidade, por exemplo, de levitar o satélite e fazer o controle de atitude atuar e a gente ver que aquilo está funcionando. Isso é impossível fazer aqui em solo, porque o satélite é muito pesado. Então, desenvolver testes para verificar que tudo isso está funcionando é complicado. Para ver que o girômetro estava instalado de maneira correta, medindo de maneira correta, o que a gente fez foi colocar o satélite em cima desse carro e apontar os eixos do satélite na direção do vetor velocidade da Terra. Nosso giro é um giro muito bom, consegue medir a rotação da Terra tranquilamente. Então, colocando o satélite em certas posições, a gente conseguiria ver, através da telemetria, a rotação da Terra. E aí a gente conseguiu ver que o giro estava instalado de maneira correta. E isso teve para cada um dos sensores e atuadores um conjunto grande de testes. O último sensor, que não é bem um sensor de atitude, é o GPS. Mas o que tem a ver, né? É pelo seguinte sentido. Eu preciso saber da posição do satélite para calcular a atitude usando, por exemplo, sensor solar e magnetômetro. Eu preciso saber qual é a medida, qual é o vetor. O vetor solar não importa muito a posição, mas o vetor do campo magnético com certeza. Mas eu também preciso saber onde está a Terra. Imagina só, se o satélite estiver na posição 1, ele tem que apontar aqui, no caso, para a direita. Se ele estiver na posição 3, ele tem que apontar para a esquerda. Se eu não souber onde que eu estou, eu posso apontar para o lado errado. Então, no caso do Amazônia 1, o GPS é usado para eu descobrir onde que eu estou com relação à Terra e aí apontar para a direção certa. É extremamente necessário? Não. Eu posso substituir o GPS por um propagador interno que recebe informações do centro de controle. O centro de controle rastreia o satélite e fala, a órbita do satélite é essa. Vou mandar essa informação para ele. E o satélite pega essa informação e propaga. Só que a precisão é ruim. A gente pode esperar erros aí de 1 km. O GPS fornece erros de 10 metros. Então, a qualidade final de todo o sistema vai ficar muito melhor com essa informação. Bom, então aqui um resumo do que são os sensores do AOX, do Amazônia 1. Sensor solar, magnetômetro, sensor de cera, girômetro, GPS. Com esse conjunto de sensores, a gente consegue estimar a atitude do satélite em qualquer momento. Passemos, então, para a parte dos atuadores. Lembra, os sensores medem a atitude, então agora a gente vai falar daquilo que realmente muda a atitude. O atuador principal é o que a gente chama de roda de reação. Ele controla o satélite usando aquele conceito de conservação do momento angular. Se eu tenho alguma coisa no corpo que gira para um lado, o corpo vai girar para o outro, porque o momento angular tem que ser conservado. Então, controlando como essas rodas vão girar, gira um pouquinho para cá, outro dá um toquinho para lá, não sei o quê, eu consigo alterar a atitude do meu corpo. Mas o momento angular total embarcado no satélite, isso vai permanecer o mesmo, porque todos esses toques são internos. Para mostrar um exemplo de como isso funciona, isso é deixa eu dar um pause aqui. Isso aqui é um mock-up, vamos dizer assim, de um CubeSat feito por um aluno nosso, um ex-aluno, né, o Matheus Pereira. Hoje ele está no ITA, trabalhando no Projeto Esporte. Isso aqui é um cubo com um controlador e aqui em cima tem uma roda. É um motor conectado numa inércia, numa massa. Basicamente, o conceito de roda de reação, isso aqui está girando. Então, em algum momento do vídeo, meu aluno vai ligar o controle de atitude e a ideia aqui é parar a rotação. Então, está girando de maneira incontrolável, sem nenhuma direção, sem controle ativo. E aí, em algum momento, o Matheus vai, com esse controle remoto, ligar o controle de atitude. Quando ele liga, ele para. Então, vou voltar aqui, vocês estão ligados, está girando, ligou, ele parou. Como é que ele parou? Fazendo com que essa roda de cima começasse a girar. Por quê? A roda em cima absorveu o momento angular que o satélite estava, que esse mockup, esse cubinho aí tinha, e aí parou. Esse é exatamente o conceito usado no Amazônia 1 para controlar a atitude lá em cima. Mas como eu falei, tudo isso é torque interno.
aquele momento angular que está no corpo só foi transferido do corpo como um todo para aquela roda que estava ali em cima no vídeo que eu acabei de mostrar. Existem inúmeros motivos que fazem com que momento angular seja embarcado no satélite. Um lançador, quando te solta na órbita, vai te deixar girando um pouquinho. Toques de perturbação, arrasto atmosférico, vão colocar velocidade no satélite. Então você tem que ter alguma forma de expulsar esse momento angular, de gerar um torque externo. A solução adotada no Amazônia 1 foi usar barras magnéticas ou magnetotorques. O que é isso? É basicamente um núcleo ferromagnético, onde você tem uma bobina, um fio enrolado, e se você faz passar corrente nesse fio, gera um dipolo. E esse dipolo tende a se alinhar com o campo magnético terrestre. Daí, colocando corrente de maneira inteligente, a gente faz com que esses torques gerados pela tentativa de alinhamento do dipolo com o campo magnético da Terra remova o momento angular que está no satélite. Para o Amazônia 1, a gente só usa essas bobinas para desaturar a roda. A roda incorpora esse momento angular e a gente atua as bobinas para remover. Porque o torque é muito pequeno. Só para vocês terem uma ideia, o torque da roda é 75 do Amazônia 1, né? 75 mil-newton-metros. Os torques do magnetotorque é 10 a menos 6 newton-metros. Então, assim, são 3 ordens de grandeza mais ou menos menores. Mas, se o seu satélite é muito pequeno, por exemplo, em CubeSat, existe a possibilidade de você usar essas barras magnéticas para controlar a altitude, muito embora você tenha um eixo que você não controla. É impossível dar torque em torno do campo magnético. E como que a gente testou isso no Amazônia 1? Colocando uma bússola mesmo. A gente colocou uma bússola aqui, pediu para passar uma corrente, a corrente gerou um dipolo e a gente viu pela bússola se isso estava certo ou errado. O outro tipo de atuador são propulsores. E aí eu volto lá àquela figura do George Clooney no filme Gravidade voando, soltando aqueles jatinhos. Você joga, a ideia é justamente ação e reação. Você joga um gás para um lado, você vai para o outro. Normalmente a gente usa o chato de usar propulsor é que você precisa de combustível. O combustível acabando, acabou, você não consegue mais controlar a altitude. Só que eles precisam ser usados se o seu satélite é muito grande, se o seu equipamento é muito grande. O Cibers, só para vocês terem uma ideia, pesa, né, 2 toneladas. Um satélite muito pesado. Então ele precisa de thrusters para controlar a altitude também, junto com as rodas de reação. No caso do Amazônia 1, não. O Amazônia 1 possui propulsores, a gente usa eles simplesmente para controle orbital, não controle de altitude. Mas o módulo lunar do Apollo precisava, pesava pra caramba. O Space Shuttle, com certeza, precisa de thrusters. Então, você usa nesses casos. Existe também a necessidade de usar propulsores quando você vai para uma posição em que você não consegue torque expressivo com o campo magnético. Satélites geoestacionários estão muito altos. 43 mil quilômetros o raio da órbita, né? São 35 mil quilômetros, eu acho, de altura. Naquela posição, o campo magnético é residual, quase não existe. Então não tem como você usar torque magnético para fazer qualquer coisa. Então, em satélites geoestacionários, você precisa assim, de propulsores para dessaturar as rodas, fazer o que, no caso do Amazônia 1, é feito com bobina magnética. Só que você sempre opta pelo mais simples. É mais fácil usar a bobina magnética para dessaturar a roda, porque, primeiro, é uma fonte de energia renovável. Você tem um painel solar que está carregando bateria e tal, então aquilo ali vai durar enquanto durar o seu sistema de potência. Propulsor não. Então, mas tem hora que você precisa. Então, isso é o resumo de atuadores do AUX. Nós temos rodas de reação, barras magnéticas e propulsores eu coloquei aqui como atuador, porque o sistema de controle precisa usá-los para corrigir a órbita. Então, por isso que ele entra como atuador, não para corrigir a atitude. Isso no caso do Amazônia 1. Finalmente, lembra? Tinham aqueles três pontos, eram sensores, atuadores e o controlador. Aqui é uma coisa assim, pode parecer chata para alguns ou não. A esmagadora maioria de satélites em baixa órbita da Terra. O Cibers, o Amazônia, o Hubble, a esmagadora maioria usa como controlador um PD, um controlador proporcional derivativo. E tem essa estrutura que possui todos os sistemas de controle clássicos, digamos assim. Você tem uma referência, que é onde você quer apontar a sua referência de atitude, e você tem a medida de atitude pelos sensores. Então, o sensor manda uma atitude, você compara com a referência, diminui aqui e gera um erro. Esse erro vai para o controlador que define como atuar,
como os atuadores vão ser atuados. Esses atuadores mudam a atitude, né? Então causam aqui uma interferência na planta. Isso é um sistema de controle básico. No caso do Amazônia 1, ele é feito dentro dessa caixinha preta aqui, que a gente chama de ACE, Attitude Control Electronics, ou eletrônica de controle de atitude. E aqui a gente pode ver uma figura, foi acho que talvez a última foto que eu tirei antes de fechar a PMM pela última vez. O ACE está aqui do ladinho. Aqui. E é tão interessante essa foto aqui para vocês verem a quantidade de cabos. Né? Então, é muito cabo. Eu não lembro do número, mas era um número absurdo de cabo. Com um número mais absurdo ainda de conexões. E imagine, cada ponto, cada pino de cada conexão aqui teve que ser testado. Então, atividade de integração e teste é uma atividade muito complexa de ser feita em satélites desse porte. E só para sair um pouquinho, então, aqui do Amazônia, falar um pouquinho sobre o tema atual de pesquisa, isso é algo que a gente está fazendo aqui no nosso grupo de pós-graduação, porque aquilo ali é o status quo, é o que todo mundo está fazendo relacionado à área espacial, voando satélites, é aquilo ali, é um PD para controlar a altitude. Mas a gente tem que pensar um pouco no futuro. Então, como quase qualquer área relacionada a processamento de sinal e controle atualmente, o que a gente está fazendo é estudar a inteligência artificial. Como que a gente tira aquele controlador PD e coloca um algoritmo inteligente para substituí-lo? Quais são as vantagens e desvantagens? Tá? Então, são alguns estudos em andamento com resultados bem promissores. Mas isso é a área da academia. Né? O Amazônia não está voando com inteligência artificial, não entendo errado. Conclusão, então, o que a gente tem aqui na PMM? Nós temos 8 sensores solares, 2 magnetômetros, um giroscópio com 4 canais, 2 GPS. Vocês podem notar redundâncias. A Amazônia 1, a PMM não tem ponto de falha simples. Se falhar uma coisa e apenas uma, o satélite continua a vida dele normalmente. E 4 rodas de reação e 3 bobinas magnéticas. Cada bobina com 2 núcleos. Essa aqui é uma foto do Amazônia 1 num teste dos sensores solares. Os sensores, vocês podem ver, estão nessas diagonais aqui em cima e aqui embaixo. E a gente iluminou eles com essas luzes fortes para simular o Sol. E a gente viu se o sistema de controle estava atuando de maneira correta. E, obviamente, um monte de cabo. Como eu falei para vocês, é muito cabo, muita conexão. Todas elas tiveram que ser testadas de alguma forma ou de outra. Pessoal, aqui a gente saiu do controle de atitude, aquela parte angular. E eu vou falar rapidamente sobre o controle de órbita. O AOX, como a gente chama, também é responsável por colocar o Amazônia e manter o Amazônia na órbita certa. E como é que isso é feito? Através de comandos enviados para o subsistema de propulsão. Então, isso aqui é uma foto do Amazônia visto de baixo. Essa aqui é a parte de baixo do Amazônia. E a gente pode ver 6 cilindros aqui, tá vendo? Esses cilindros são os propulsores. Isso é uma coisa interessante. Esses propulsores são fruto de um projeto da indústria nacional feito pela Fibra Forte, uma empresa aqui de São José dos Campos. Foi ela que desenvolveu esse propulsor, funcionou perfeitamente bem, está voando, e com um desempenho muito satisfatório. E como é que o Amazônia 1, né, como é que se dá esse controle de órbita? Né? O que acontece é o seguinte, não existe nada autônomo, dificilmente você tem um satélite com controle de órbita autônomo, são sempre atividades bem críticas, falha que pode matar a missão. Então a equipe aqui do centro de controle pega a órbita do satélite e fala, legal, a Amazônia 1 está com essa órbita aqui, mas eu preciso que a Amazônia 1 vá para uma outra órbita. Então, em algum momento, eles mandam um comando para o controlador, no caso o computador de controle, para acionar os propulsores. Então, nesse ponto aqui, aciona os propulsores aqui para a esquerda e ele ganha a velocidade para a direita. Ganhando essa velocidade, o ponto diametralmente oposto da órbita sobe. E ele entra na órbita excêntrica assim. Se eu quiser ir para essa órbita preta aqui, cinza, sei lá, eu espero, então, o satélite ir para o outro lado, no caso, o apogeu, no novo apogeu aqui, e faço a mesma coisa. Aciono os thrusters, o ponto oposto aqui vai aumentar, e eu coloco ele na órbita. Então, é o sistema de controle que tem que fazer isso, porque ele tem que manter a atitude durante esses tiros, né? Não temos automatismo de controle orbital, mas durante o controle a gente tem automatismo para manter a atitude lá. Essas forças dos thrusters são bem grandes, então você tem que ter algum tipo de inteligência ali para ter certeza que está tudo funcionando. Resultado de tudo isso aqui foi essa figura. Essa foi a primeira figura, a primeira imagem, digamos assim, obtida do Amazônia 1. Isso é imagem não processada, que chamam de RAW, bruta, diretamente do sensor da câmera. Aqui você pode ver a cidade de São Paulo, aqui à esquerda, cidade grande pra caramba. Aqui é o litoral paulista, aqui é a Ilhabela,
e aqui a cidade de São José dos Campos, onde o INPE está colocado. Uma imagem muito estável. Você pode ver a resolução da Amazônia 1 é 63 metros, o pixel. E a gente consegue ver claramente ruas, rodovias aqui dentro de São Paulo. Isso só é possível porque a plataforma está bem estável. Então, isso foi um grande resultado para a gente. Primeira imagem que a gente viu. Bom, pessoal, saindo um pouquinho aqui do Amazônia 1, se alguém tiver curiosidade, gostei, quero entender um pouquinho, quero conhecer, como é que eu faço, né, para conhecer o INPE? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é o curso de inverno. Obviamente, tudo que eu vou falar aqui são em momentos normais, né? Felizmente, no ano passado, nesse ano, devido à pandemia, esse curso de inverno foi suspendido e a gente torce para que ano que vem consiga fazer. É um curso que, obviamente, ocorre no inverno, né? Era para estar ocorrendo agora, onde alunos de graduação têm a oportunidade de vir aqui ao INPE, passar por um monte de palestras sobre o Instituto, trabalhar junto com a gente no dia a dia, no workshop, fazer alguma atividade que a gente faz. Então, essa aqui era uma turma de 2019, se não me engano. Aqui é a mesma turma, junto com os engenheiros e pesquisadores e técnicos aqui do Instituto, fazendo o trabalho do dia a dia. Então, um curso bem amplo, que você passa por todas as atividades do Instituto, tanto a área de pesquisa, a ciência aplicada, a engenharia. É bem legal. O único requisito é que você esteja matriculado num programa de graduação. É grátis, do ponto de vista que você não paga nada para fazer, só tem que se locomover e vir a São José dos Campos e ficar aqui durante 3 semanas. Existem vários outros cursos, e tem o Cube Design, etc. Estou falando do curso de inverno porque eu faço parte da comissão organizadora, tenho que fazer um merchandising, né, obviamente. E, bom, então, com isso, tem outros cursos. Tem o curso de verão, a escola de verão, o Cube Design. Você consegue conhecer um pouquinho as atividades aqui do INPE. Ah, Ronan, gostei, legal. E como é que eu faço para me envolver com o INPE? Você pode começar na iniciação científica, são bolsas, chamado o programa PIBIC, em que durante a graduação você tem algum contato, iniciando assim a sua carreira de pesquisa com funcionários aqui do INPE. Você pode fazer mestrado, doutorado, temos bons programas de pós-graduação aqui dentro, tanto da área de ciência aplicada como na área de engenharia. Tem algumas bolsas de agência de fomento, como, por exemplo, a Bolsa PCI. Isso aqui é uma coisa interessante. Acho que 60 pessoas que trabalharam no Amazônia 1 foram bolsistas, através de bolsas do CNPq, pagas pela agência espacial. Então, é uma outra forma de envolvimento. E se você quiser realmente fazer parte do corpo permanente do Instituto, aí é só através de concurso público mesmo. Bom, pessoal, eu acho que já deu uma hora aí. Agradeço muito a disponibilidade de mostrar aqui um pouquinho de trabalho. Se alguém... Tem outras coisas aqui para falar e tal, mas eu acho que é bom abrir para perguntas aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, quiser falar comigo, está aqui o meu contato. Fiquem à vontade de mandar e-mail, me ligar, etc. e tal. Bom, pessoal, obrigado. Muito obrigado, professor Ronan. A gente abre agora para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar ali no chat, por gentileza. Enquanto isso, o professor Marcelo tem alguma pergunta a fazer? Obrigado, Ronan. Achei muito interessante, principalmente porque é um trabalho brasileiro, né? Então mostra como a gente está protagonizando, né, o desenvolvimento do setor espacial. Então, parabéns aí pela sua contribuição no projeto. Obrigado. E só uma dúvida, assim, acho que eu já sei a resposta, né, mas é que eu achei interessante aquela questão das distribuições das massas dentro lá da PMM e os cabos. Isso daí entra na planta de controle, no modelo, ou os sensores dão conta de resolver isso sem ter que modelar? Essa pergunta é muito interessante. A gente, quando a gente projeta o satélite, né, e tal, tá tudo na parte conceitual e o controle segue junto, né? A gente precisa saber da inércia. E essa inércia é alterada por qualquer coisinha que você coloca ali, né? Então, até no último momento, quando foi colocado os cabos e fechado, e aí feito sim a medição final de inércia, a gente teve que atualizar ganhos de controle, etc e tal, para levar em conta. Eles não se movem. A gente coloca tudo lá e eles ficam fixos. Então, no momento que você colocou e mediu, acabou. Aquilo ali não muda mais, com exceção de uma pequena variação por causa do gasto de combustível. Mas você tem razão. Durante o desenvolvimento, isso tem que ser levado em conta.
que muda a inércia do satélite, muda os ganhos de controle. Tem massa de balanceamento, a Amazônia tem muita massa de balanceamento, que você tem que colocar em posições para tentar deixar a inércia o mais diagonal possível. Então, calcular essas massas e tal é uma área inteira do pessoal de projeto de arquitetura aqui, com certeza influencia de alguma forma ou de outra no controle. Eu acho que a Amazônia tem umas 30, 40 quilos de massa de balanceamento, se eu não estou me enganado. É muita coisa. Então, imagina você lá e fazer o balanceamento da roda do carro, tem que botar aqueles chumbinhos, é basicamente a mesma coisa ali no Amazônia. Exatamente a mesma coisa, perfeito. Exatamente isso. Exatamente isso. Beleza, bem legal. Parabéns aí. Eu espero que os alunos abram as câmeras aí, falem alguma coisa, porque não pode ficar nesse anonimato aí eternamente. Eu tenho uma pergunta, então. Por favor. Foi falado que Bruno. o controle de órbita é feito com propulsão, mas quantas vezes pode organizar a órbita sem acabar o combustível do foguete? Pergunta é bem interessante. Quem falou eu? Não consegui ver aqui o seu nome? Foi eu, Bruno Moterani. Ô, Bruno, tudo bem? Isso é uma pergunta bem interessante, tá? O Amazônia 1, quando a gente... Isso também é uma parte, porque eu falei muito de controle, mas eu também fui arquiteto de missão, tá? Então, no meio da missão, a gente teve que projetar o quanto de combustível a gente tinha que ter dentro do satélite. A gente usa esse combustível para 3 fases. A primeira fase é a inserção em órbita. O lançador ele nunca vai te colocar na órbita que você quer. E normalmente a órbita vai ser bem errada. Bem errada que eu falo é alguns quilômetros fora daquilo que você queria. Então você tem que fazer esses tiros grandes no início para colocar o satélite lá. Essa é a primeira fase. A segunda fase é a manutenção da órbita. Durante a vida útil, por causa do arrasto, o satélite vai caindo, saindo da órbita que a gente quer. Então a gente tem que dar uns tiros para que ele se mantenha lá. E ao final da vida útil do satélite, a gente tem que tirar o satélite de órbita. A gente tem que fazer ele, não é bem reentrar, mas derrubar ele para que ele reentre em 25 anos. Isso é não é uma lei, mas é uma recomendação das Nações Unidas. Então a gente teve que projetar o combustível para o pior caso dessas 3 fases. A gente assume que o lançador pode errar até 25 km. Beleza, então quanto combustível a gente precisa para isso? A gente assume que o sol vai estar muito forte, no máximo solar alto. Isso faz o satélite cair mais rápido. Quanto combustível a gente precisa? E para o DEOPT, não, aí é mais ou menos a conta é sempre a mesma, sempre para cair para uma certa altitude. E a gente calcula quanto combustível precisa para tudo isso. E coloca um pouquinho de margem. No caso do Amazônia 1, o lançador errou quase nada. O erro foi muito pequeno. O sol está mais baixo, acho que da época das medidas, acho que só uma vez na história o sol esteve tão fraco. Então o Amazônia está caindo muito pouco. Conclusão, a gente tem combustível para muito tempo. Sobrou muito combustível dentro do Amazônia 1. Provavelmente o fim da vida útil não vai acontecer por falta de combustível, se por alguma falha de atuador ou sensor, provavelmente. Entendi. Então todo satélite é programado para voltar à Terra depois que acaba a vida útil dele. Perfeito. Na verdade não é todo, porque tem algumas nações que talvez não se preocupem com isso, mas o fato é que é o seguinte, para todos os lançadores, americanos, europeus, no caso do PSLV, o indiano, nós tínhamos que provar que o Amazônia tem capacidade de, ao final da vida útil, ir para uma órbita que permita que ele reentre em 25 anos. Só para você ter uma ideia, se o Amazônia ficar onde ele está e simplesmente acabar a vida útil dele, ou ele falhar, isso é possível, isso acontece, tá? O satélite do nada falha e nunca mais funciona. Se ele ficar lá onde ele está, ele vai levar próximo de 1 século para reentrar. Aproximadamente 100 anos. Então, a gente tem que baixar ele para que ele reentre com 25 anos. Isso é uma recomendação das Nações Unidas para evitar a questão do lixo espacial, que está começando a ficar bem, bem crítico. Principalmente nessas órbitas mais utilizadas. Isso limita... Então, no caso do Amazônia 1, a gente tem propulsão. Então, no nosso caso, independentemente da órbita, basta ter combustível o suficiente para baixar ele. Agora, em satélites que não possuem, por exemplo, CubeSats, satélites pequenos que não têm capacidade de sair de órbita ou se mover, você tem que calcular qual é a altura máxima que você pode colocá-lo para que ele reentre sozinho, entendeu? Então, você tem essas restrições aí. Isso é a parte da análise de missão, projeto de órbita, digamos assim. Entendi, obrigado. Tem mais uma pergunta. Eu acho que apareceu uma no chat ali. O professor, uma dúvida. Fiquei baseado em algumas leituras de artigos e matérias
que falava sobre o assunto, que são algumas alterações do campo magnético terrestre que vão ocorrendo com o passar dos anos. De alguma forma, isso afeta o desempenho dos equipamentos e ou sistemas de localização dos satélites em si? E se sim, já existe um planejamento para que os satélites possam corrigir as medições deles baseados nessas alterações? Álvaro, essa também é uma pergunta interessantíssima, cara, porque aconteceu uma coisa estranha, o pessoal não sabe explicar ainda muito bem o porquê, mas o campo magnético terrestre, ele não é constante, tá? Ele tem um certo shift. Se você pegar o polo norte magnético, ele está se deslocando. Ele estava ali, acho que perto do... Eu não lembro, mas estava acho que em 80 graus de latitude, ele está indo em direção ao polo norte. Por algum motivo, nos últimos anos, esse shift começou a ser muito mais expressivo do que costumava. Tão expressivo que o IGRF, que é o modelo internacional que modela o campo magnético, normalmente atualizado a cada 5 anos, eles anteciparam a atualização por causa disso. Isso tem impacto no apontamento do satélite que usa magnetômetro. Por quê? Para você apontar o satélite, para você descobrir a atitude do satélite usando magnetômetro, você tem que saber o valor do campo magnético representado no sistema inercial. E esse valor vem do modelo, IGRF. Se o IGRF não está preciso, você erra nesse ponto e você não tem uma atitude tão boa, tá? Para o Amazônia 1, isso não interfere muito, porque sensor solar e magnetômetro são utilizados apenas para questões de apontamento em modo degradado, em que você não se preocupa muito com a precisão. A gente está falando de 10 graus de erro, isso é muito maior do que essa diferença que eu estou falando. Agora, se você só tem isso e você quer um apontamento... Eu até publiquei recentemente um artigo mostrando que se você efetuar a calibração de sensores solares e magnetômetros, você consegue chegar em 1 grau de erro usando esses sensores. Um algoritmo um pouquinho mais rebuscado, automático, executado dentro do satélite. Para você ter essa precisão de 1 grau de erro, aí você realmente, esse erro no IGRF perturbaria, com certeza. No caso da Amazônia 1, não. Agora, questões, por exemplo, de radiação, etc e tal, não está pegando muito, porque o campo magnético está mudando de direção, mas não está ficando mais fraco. A gente tem uma região da anomalia aqui no Atlântico Sul, no Brasil, né? O campo magnético aqui é bem fraco, tem alguns problemas, mas como um todo, não. A magnetosfera não está se enfraquecendo. E é isso que causaria problema, por exemplo, de radiação em equipamentos e tal. Eu acho que eu não sei se ficou alguma dúvida ainda. E se é possível corrigir. Se a gente, imagino que o Amazônia, a gente, olha, o modelo ficou muito errado, realmente está muito errado, e começou a dar problema. A gente pode enviar um software novo, fazer um upload de software, com um modelo novo, corrigindo esse problema. É possível fazer isso. Beleza. Vou fazer uma pergunta, professor Ronan. Me chamou a atenção ali naquele momento que você colocou a calibração que foi feita dos magnetômetros lá no LIT. Eu queria saber por que ele, dado o ruído, né, que foi identificado bastante alto dentro do laboratório, por que eles não foram calibrados na câmara anecoica, por exemplo, ao invés de serem calibrados no hall de teste? Essa é uma pergunta muito boa. Tem 2 motivos. Primeiro, levar todo o aparato de teste para dentro da câmara anecoica seria um desafio grande, bastante grande. E segundo, porque mesmo lá tem perturbação do campo magnético. A câmara anecoica, ela tem menos, bem menos. Você está coberto de razão. Mas ainda tem. Para o nível que a gente precisava, com certeza. Porque o que a gente tem que fazer é o seguinte, o algoritmo foi, você coloca o satélite num lugar, você escolhe um lugar, tira o satélite e mede o campo local, usando magnetômetros bem precisos. E aí depois você volta com o satélite para esse lugar e mede o campo pelo satélite e compara com o que foi medido exteriormente. A diferença é o bias dentro do satélite, que é o que a gente quer remover. Porque vai ter um campo residual e a gente quer tirar aquilo ali. Só que o próprio carrinho que move o satélite é feito de alumínio. Mas não é completamente fora, sem nenhuma interferência, sabe? Então, foi muito difícil. Vou até aproveitar que você fez essa pergunta. Deixa eu voltar aqui na minha apresentação. Tinha aqui tem um gráfico justamente sobre isso. Voltou o slide? Voltou, agora voltou. Tá.
Bom, eu ia falar um pouquinho sobre a linguagem que a gente usou para fazer os projetos, mas em outra oportunidade eu falo. Mas a ideia é o seguinte, tem esse algoritmo aqui que a gente publicou recentemente nessa revista de calibração dos magnetômetros. A diferença é que esse algoritmo foi feito com a ideia de ser usado de maneira autônoma lá em cima, não está voando na Amazônia 1, mas que calibra de maneira bem precisa. Mas a gente pegou esse algoritmo, calibrou aqui e subiu com os dados para lá. Então, por exemplo, antes, se você pensa que é a medida do Amazônia, tá? Do sensor do magnetômetro do Amazônia. Antes da calibração, você podia ver que a gente estava errando na direção do campo magnético, em algo em torno aí, na média, aí, eu vou chutar aí uns 5,3 graus aqui. Então, um erro grande, não era bom, não. Então, a gente executou esse algoritmo, mas assim, nesse momento, o satélite estava numa condição segura, ele estava apontando para o Sol, em que essa medida não tinha sentido, assim, não usava isso para muita coisa, para apontar o satélite. Então, esse erro aqui não estava importando naquela fase em que o satélite estava naquela condição segura apontando para o Sol. Rodamos esse algoritmo aqui em solo, pegando as telemetrias, calculamos e mandamos os fatores de correção para cima. Depois disso, a direção, o erro na direção foi para baixo aqui, de 0,7, provavelmente. Que foi muito simples. A gente simplesmente pegou medidas, calibrou aqui e subimos. Tendo esse algoritmo, a gente ficou muito mais tranquilo do que ter que pegar uma campanha inteira para levar um monte de equipamento para a câmera anecoica, que é utilizada de maneira bem frequente aqui no LIT, sem a garantia que a gente ia ter uma medida boa, entendeu? Então, a gente já tinha uma medida suficiente, que eram esses 5 graus aqui, que seria suficiente para aquela fase inicial que o satélite aponta para o Sol, e durante essa fase a gente refinou e deixamos ele com uma precisão muito boa, entendeu? Foi por isso que a gente não avançou nessa área. Mas, de fato, se precisar, é possível usar a câmera anecoica, interferência menor, mas sempre algo bem custoso, digamos assim, sabe? Tanto em tempo quanto em homem-hora. A quantidade de pessoas que tem que trabalhar para fazer isso. Sim, perfeito. Muito obrigado, professor Ronan, pela resposta. De nada. Bom, eu acho que a gente já passou aí algumas dúvidas. Dado o adiantado da hora, eu acho que a gente pode ir partindo para a finalização. Então, a gente viu aí hoje a palestra do professor Ronan, lá do INPE, né? Uma palestra muito elucidativa, com muitas informações interessantes, né, sobre satélites, sobre o subsistema AOX, né, do qual ele foi responsável, do Amazônia 1, vimos os sensores, os atuadores, os testes, né, então, muita informação interessante, que, com certeza, alguns de vocês, dentro de alguns anos, ou para outros poucos semestres, vão estar diretamente em contato, né. Então, parabenizo ao professor Ronan pelo seu trabalho, e de toda a sua equipe, né, toda a equipe envolvida, do time de engenharia da ITE, do LIT, dos outros setores envolvidos, do INPE como um todo, né, das empresas que também participaram, que foram várias, né, a PMM, tanto a plataforma quanto o próprio satélite, né, do Amazônia 1, ele é motivo de muito orgulho para todos nós, né, brasileiros. A gente tem orgulho também da equipe de profissionais que a gente sabe que é extremamente qualificada, né, para projetar e desenvolver e testar, né, esse satélite como o Amazônia. Eu particularmente, tendo sido aluno, né, de pós-graduação do INPE e tendo trabalhado quase 9 anos lá no LIT, né, é um grande prazer para mim ver esse tipo de trabalho que foi realizado aí nesse laboratório e por outros laboratórios, por outros ambientes, né, do INPE, né, pelos quais eu tenho muito carinho, muita admiração, né, por terem feito parte também da minha formação, né, principalmente o excelente time que tem de engenharia, de professores, né, que trabalha nos diferentes programas. Então, os alunos que estiverem interessados em futuramente seguir essa carreira, pode acessar o site da pós-graduação do INPE, né, lá vocês vão ver 3 grandes áreas que podem conhecer um pouco melhor, né, e se interessarem, se candidatar para os programas de pós-graduação de mestrado e futuramente doutorado, a quem interessar. Tá? Então, agradeço ao professor Ronan pela sua disponibilidade,
pela ótima palestra, né? Foi um prazer aí tê-lo conosco. Espero que possamos realizar novamente esse tipo de interação outras vezes, com outras turmas, né? No ano que vem, quem sabe. Eu acho que é uma forma muito interessante, ainda mais agora, né? Nesses tempos aí de pandemia, que a gente não pode sair muito de casa, a gente não pode visitar também, né, as instalações. É uma forma interessante de motivar e também de aproximar os alunos da prática da engenharia aeroespacial, né? Então, eles, por meio de palestras como essa, conhecer as possíveis funções que eles, dentro de pouco tempo, eles poderiam estar desempenhando, né, após a finalização da graduação, pós-graduação. Então, excelente aí, só temos a agradecer. Tá certo? Beleza, Eduardo. Olha, muito obrigado mesmo. Agradeço mais uma vez o convite. Um prazer aqui apresentar um pouquinho para vocês o trabalho do INPE. Coloco à disposição. A gente tem aqui o CPRIME, não sei se o pessoal conhece, o Centro de Projeto Integrado de Missões Espaciais, que passa parte de projeto conceitual, pré-fasear, estudo. Tem coisa muito material interessante para mostrar também, em outra oportunidade. Coloco à disposição. Sempre que precisar, pode contar comigo. Prometo. Vamos torcer para que ano que vem tudo esteja melhor. Assim que abrir as inscrições do curso de inverno, quando a gente tiver certeza que vai ter tudo certinho, manda informação aí para o UFSM, para divulgar aí os alunos. É interessante o pessoal vir aqui conhecer o INPE, é um curso bem interessante. Várias pessoas eu conheço, tenho 3 alunos de mestrado que conheceram o INPE nesse curso e aqui ficaram. Outros tantos exemplos. Prometo mandar aí as informações para vocês divulgarem aí. Professor Marcelo, também obrigado por acompanhar. Qualquer coisa que precisar, estou à disposição. Eu que agradeço aí, parabéns. Então tá, até mais então, professor Ronan. Obrigado aí o pessoal que compareceu. Fiquem com Deus e até logo. Beleza, tchau, pessoal. tchau. Até mais, tchau, tchau. Bom dia para vocês. Tchau.